Arianismo e a ponta pequena. Adoração e obediência, o cerne do grande conflito. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus capítulo 4, verso 10. Satanás estava desconcertado. Ele então estudou como poderia realizar seu propósito e receber a honra da raça humana, a qual lhe foi recusada no céu e por Jesus na terra. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 294. Por que a adoração é o cerne do grande conflito? Foi esta questão que marcou o início da controvérsia no céu. O terceiro abaixo de Cristo tentou formar uma trindade no céu. Tentou ser adorado pelos anjos. Só que, de acordo com Apocalipse capítulo 12, ele não conseguiu, foi expulso. Quando o Filho de Deus desce à terra para levar a cabo o plano da redenção, lá no deserto da tentação, esse príncipe caído se aproxima de Jesus como um anjo de luz, lhe oferecendo os reinos da terra, lhe pede que o adore. Cristo discerniu o tentador e disse o quê? Está escrito: ao Senhor teu Deus somente adorarás e a Ele darás culto. Então Satanás ficou desconcertado porque não conseguiu ser adorado no céu, não conseguiu receber homenagem de Cristo na terra, mas agora ele vai buscar bolar um plano para que venha receber homenagem da raça humana, que entra em cena os seus propósitos malignos, as suas estratégias satânicas e a sua relação com a ponta pequena de Daniel 7. Quem deu à besta o poder? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. Apocalipse capítulo 13, versos 2 ao 4. A besta do Apocalipse é a mesma ponta pequena de Daniel. Adorando-a, estou adorando a Satanás. Nós vimos nos textos anteriores que vai haver uma classe de pessoas, uma grande maioria, que vai adorar a besta e a sua imagem. Mas o que nós lemos neste verso aqui? Quem é que deu à besta o poder? O dragão. E quem é o dragão, de acordo com a profecia? Satanás. Então, prestar homenagem à besta, prestar homenagem à imagem da besta, é o mesmo que prestar homenagem a Satanás, porque é ele que deu à besta o poder. Quando foi que ele deu à besta o poder? O primeiro era como leão, o segundo animal semelhante a um urso, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte. O quarto animal será o quarto reino na terra. Quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Daniel capítulo 7, versos 4 ao 24. O que nós temos aqui? Nós falamos no princípio que o livro de Daniel e Apocalipse devem ser estudados em conjunto. Um vai estar lançando luz sobre o outro, um vai estar explicando o outro. Nós vimos lá no texto anterior que a besta, ela tinha características de um leopardo, de um urso, de um leão, enfim, um dragão. E nós vimos agora no capítulo 7 de Daniel as mesmas características. Isto significa que esta besta, ela tem questões de princípios que são os mesmos quando esses poderes reinaram no passado. Daniel recebe alguns esclarecimentos adicionais com respeito a esta profecia. E para o nosso bem, ela foi nos entregue. Agora, este quarto reino será um poder do qual surgirá
10 reinos. Depois destes 10 reinos, é-nos dito pela profecia que se levantará um outro. E este outro, ou esta ponta pequena, vai abater 3 reis. Nós temos no livro do Apocalipse um dragão que dá o poder à besta. Esta besta tem algumas semelhanças com o leopardo, o urso, o leão. Em profecia nós sabemos, na interpretação desses reinos, que o leão representa o império da Babilônia, o urso representa o império da Média Pérsia, o leopardo representa o reino da Grécia e o animal terrível e espantoso representa o império de Roma. E isso nós vamos ter claramente apresentado na profecia de Daniel no capítulo 7. Esse animal terrível e espantoso que representa o Império Romano, quando de seu esfacelamento, nós vamos ver então surgir 10 pontas, que são os 10 reinos bárbaros que vão sossobrar o Império Romano. Mas dentre esses 10 reinos nós vamos ter uma ponta pequena que vai subir. Só que o que? À medida que essa ponta pequena sobe, ela vai derrubar 3 destes 10 reinos. E nós vamos ver que esta ponta pequena é o Império Papal, que vai dar continuidade ao Império Romano. Nós vamos ver que o quê? Que Satanás, que dá a besta, ou seja, o dragão que dá a besta o poder, ele agora o quê? Transfere o poder do Império Romano, que está sendo lançado por terra, para o Império Papal. Só que antes que o poder de Satanás seja entregue ao Império Papal, 3 pontas têm que cair. Agora, que 3 pontas são essas? O que fizeram estes reinos? Por que eles têm de sair de cena para que a ponta pequena se estabeleça? Nós vamos ter aqui um comentário do livro O Tempo do Fim, da Casa Publicadora Brasileira, na página 10, com respeito a este assunto. Esse poder surgiu do Império Romano, o quarto animal terrível e espantoso, como uma ponta, a princípio pequena, Roma papal, Daniel 7, 7 e 8, que arrancaria 3 dos primeiros chifres, e os santos lhes seriam entregues. Estes 3 poderes, chifres, foram sendo paulatinamente conquistados. Érulos, no ano 493 d.C., Vândalos, no ano 534 d.C., Ostrogodos, no ano 538 d.C., em 533 d.C., Justiniano reconheceu a supremacia eclesiástica do Papa como cabeça de todas as santas igrejas. Em 538, o Papa ficou livre do poder dos reinos arianos e se firmou com autoridade. Quem eram as 3 pontas ou os 3 reinos que foram derrubadas pela ponta pequena? A ponta pequena representava o poder papal. As 3 pontas ou os 3 reinos representavam cristãos arianos. Nós vamos começar a entender por que a ponta pequena teve que derrubar essas outras 3 pontas que tinham que ver com reinos arianos. Porque somente depois disto, 533, Justiniano vai reconhecer a supremacia eclesiástica do Papa. E no ano 538, o Papa vai se firmar como um poder supremo na cristandade. Aqueles cristãos do primeiro século mantiveram a doutrina de Jesus inalterada. Mas o grande objetivo de Satanás sempre foi atacar os filhos de Deus nesses 2 pontos. Fazer com que a igreja corrompa sua adoração e doutrina. E o inimigo conseguiu o que queria: corromper a pureza da doutrina cristã. Naquele período, a igreja passou a ter conflitos internos por causa de doutrinas estranhas que pretendiam misturar-se às verdades bíblicas. Entre as doutrinas em conflito, podemos mencionar o pecado original, a Trindade, a natureza de Cristo, o papel da Virgem Maria, o celibato e a autoridade da igreja. Nós temos aqui uma declaração do pastor Alejandro Bullion. Ele está dizendo que o quê?
os cristãos primitivos se esforçaram por manter a doutrina bíblica inalterada, mas eles estavam sofrendo a pressão de Satanás, que estava tentando corromper a fé da igreja cristã. E em 2 pontos: primeiro, adoração, e segundo, obediência. Então, num dado momento, a igreja começou a enfrentar dificuldades, a ter conflitos internos. E as questões em torno deste conflito interno tinham que ver com a Trindade, o pecado original, a natureza de Cristo, o papel da Virgem Maria, o celibato e a autoridade da igreja. Mas temos aqui em destaque a Trindade, porque nós vamos ver a relação disso com o arianismo. No entardecer do século IV, o arianismo, uma doutrina que nega a divindade de Cristo, foi aceito entre os povos bárbaros. No século seguinte, os cristãos, representados pelo bispo de Roma e Constantinopla, defensores da divindade de Cristo, travaram lutas cruéis contra os bárbaros arianos. Nesse período da história, a igreja não foi capaz de manter pura adoração ao único e verdadeiro Deus, nem prestou obediência fiel à Sagrada Escritura. Contaminou-se com uma montanha de tradições humanas e costumes pagãos. O Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse, CPB, páginas 42 a 44. O que nós temos aqui? O pastor Bulhão comentando que no entardecer do século IV, nós temos aqui um grupo de pessoas, os arianos, segundo ele, que negavam a divindade de Cristo. É isto verdade? Os próximos textos que nós vamos ler adiante vai explicar melhor esta questão, porque nós vamos verificar que isso é um falso conceito, uma ideia errônea com respeito àqueles queridos do passado. Mas o fato é que o quê? Que no século seguinte, os cristãos representados pelo bispo de Roma e Constantinopla, os defensores da divindade de Cristo, eles vão travar lutas cruéis contra os bárbaros arianos. O fato é que o nosso pastor conclui dizendo que a adoração verdadeira ela foi corrompida. A adoração ao único Deus, a obediência às Sagradas Escrituras foi contaminada, e as tradições humanas e os costumes pagãos adentraram a cristandade. A conversão nominal de Constantino, na primeira parte do IV século, produziu grande regozijo, e o mundo, revestido de uma forma de justiça, penetrou a igreja. Suas doutrinas, cerimônias e superstições foram incorporados à fé e ao culto dos professos seguidores de Cristo. Esse gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás. Para garantir honras e vantagens mundanas, a igreja buscou o favor e apoio dos grandes homens da terra. E tendo assim rejeitado a Cristo, foi ela induzida a render obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. O grande conflito, capítulo 3. Nós temos aqui uma renomada escritora americana dizendo que o quê? Que a conversão de Constantino na primeira metade do século IV foi recebido pela cristandade como uma grande conquista. Constantino converteu-se nominalmente ao cristianismo. O paganismo, ao invés de ser conquistado pelo cristianismo, estava em vias de suplantar o mesmo. Então, nós vamos ver que esse gigantesco sistema de religião falsa, aderido pelos bispos, nessa junção de cristianismo e paganismo, vai se transformar numa obra-prima do poder de Satanás. Ao rejeitarem a Cristo, o povo acaba sendo induzido a render obediência ao representante de Satanás. E quem é este? O bispo de Roma. Mas nós vimos agora há pouco que o quê? Os cristãos vão se unir ao bispo de Roma para o quê? Perseguir os arianos.